Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Essa semana, no Conexão Jacaré Digital, estivemos lá no Departamento de Cultura, batendo um papo gostoso com James Rios. Isso mesmo, James Rios, falando do seu convite para ser o novo diretor de cultura da cidade de Jacarezinho e muito mais em agenda até o final de 2025, hein? Não percam, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe, nos ajude. Beleza, pessoal? Fique com um bate-papo na íntegra, beleza? Até mais! Conexão Jacaré Digital, aqui a estrela é você. Olá pessoal, começando a Conexão Jacaré Digital, hoje estamos aqui com James Rios, sorry, Rio de Janeiro. É o diretor de cultura da cidade de Jacarezinho. Hoje a gente vai falar sobre a aventura dele nessa nova fase da vida dele, na frente da diretoria de cultura e agenda para 2025, até o final. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Everaldo. Muito obrigado a todos que nos assistem, né, por meio deste canal. E que alegria, né, a gente poder conversar um pouquinho sobre cultura, falar um pouquinho dos projetos, né, que nós estamos prospectando nesse momento, né, tanto para 2026, quanto também o cumprimento da agenda de 2025. Sei que o desafio é grande, né? É grande, mas eu acho que cada um carrega, né, o fardo que é necessário, né? Bom, vamos lá. Conta para nós aí desde o começo dessa nova empreitada. Qual foi a sua expectativa? Como que tá sendo? Né? O que você pode passar pro povo aqui da internet? Bom, Everaldo, sempre foi uma alegria muito grande, né, ter recebido esse convite, né, do nosso prefeito Marcelo Palhares e também do secretário Jailton de administração, né, a quem preciso agradecer assim profundamente por todo o apoio, né, que a administração como um todo tem dado a este departamento, tem entendido a importância dele, né, no cenário econômico, no cenário social, no cenário político da cidade. E estava já há bastante tempo na universidade desenvolvendo, né, um trabalho que considero eu bastante satisfatório pelo desafio que também foi a época de consolidar, né, uma política pública de cultura, pensar isso no contexto da universidade, que é um espaço também bastante amplo, né, que tem muitos desafios, tanto do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista de pessoal, e a gente conseguiu muitos frutos, né, o Parque Universitário, o Museu de Arte e Cultura Popular, o Galpão Cultural Romano Nunes, a Mostra Afro, né, o Programa de Desenvolvimento da Cultura, dentre outros projetos que nós desenvolvemos no âmbito da universidade. E nós estávamos trabalhando no ano passado, Everaldo, na construção, né, na realização do Encena, que era a 19ª edição. Sim. E a gente, nós estávamos naquele momento com algumas dificuldades, assim, né, de apoio, e eu lembro que numa dessas reuniões com o Jailton, que é o atual secretário de administração, a gente conversou bastante sobre cultura, né, sobre visão de cultura, e ele falou assim, cara, você tem que estar aqui com a gente, a nossa equipe, né, trabalhando conosco. E eu fiquei assim, bom, né, por que não pensar nessa possibilidade? Já tinha, acredito eu, que dado uma contribuição significativa para a universidade, e então esse convite, né, partiu dele, juntamente com o prefeito, e nós então acabamos aceitando esse desafio, né, e agora estamos aqui, né, nesse momento de organização do setor, né, tanto do ponto de vista da organização de políticas públicas, organização de calendário de eventos, de orçamento, de estruturação de equipe, né, e o município tem uma demanda de trabalho do setor cultural muito grande, né. Jacarezinho é um centro... É uma capital cultural aqui do norte, para ser mais norte pioneiro, na verdade. A gente pode, com toda tranquilidade, afirmar isso, né? Com todo respeito e carinho, com todos os outros municípios, né? Com quem a gente tem uma parceria, uma afinidade muito grande. Mas Jacarezinho é realmente, assim, uma cidade, pelo menos do meu ponto de vista, bastante diferente, pela profundidade de ações, de projetos que acontecem de forma muito orgânica, né? E eu acredito que não é só de uma forma, só teatro, é de todos os setores, né? Muitas manifestações, do audiovisual à cultura popular, né? A gente pode pensar assim. E sem contar
uma agenda de eventos muito bem consolidada, né, em lei, que, né, garante a obrigatoriedade da sua realização. Então isso faz com que Jacarezinho tenha aí um território cultural muito potente, né? E isso traz um desafio hoje para nós que estamos, né, à frente desse setor, enquanto política cultural, né, enquanto setor que tem que pensar a política pública de cultura, porque as demandas elas são muito grandes. E todas as semanas nós recebemos ou um artista diferente, uma proposta de trabalho diferente, alguém com uma demanda, com um projeto que é legal, né? E por vezes a gente tem uma dificuldade de acolher, porque a gente tem uma estrutura ainda pequena, né? Que então, tem limitações ainda, né? Muitas limitações do ponto de vista pessoal, né? E isso é uma realidade que eu observo também em relação a muitos outros gestores, né, tanto a nível municipal quanto a nível de estado, que eu conheço bem também essa realidade, e nós temos agora assim, o desafio de estruturar tudo isso, né, articulando tanto recursos públicos municipais, recursos públicos, né, na esfera do estado, com quem a gente tem uma parceria muito forte com a Secretaria do Estado, que garante que alguns programas e projetos aconteçam aqui no nosso território, também do governo federal por meio da Política Nacional Aldir Blanc e também com a iniciativa privada, né? Então nosso desafio é fazer esse trabalho, essa união, e assim fortalecer, né, com toda essa profundidade, assim, esse trabalho para que a gente possa avançar um pouco. E que Jacarezinho merece, eu sou bem sincero, Jacarezinho merece cultura, merece viver dela, né? Porque a gente já bateu um papo sobre isso. Acho que a cultura, para minha visão, é a fuga, né, do ser para dar aquela equilibrada na pessoa, né? Porque se não tiver... eu gosto muito de uma fala de um crítico literário recém-falecido, que é o Antônio Cândido, né? E ele falava que se nós temos o sonho, se ele o equilíbrio psíquico do ser humano, ou seja, a gente precisa sonhar para que a gente tenha que as nossas emoções elas sejam equilibradas. A arte ela cumpre também esse papel do ponto de vista social, né? Então uma sociedade que ela não tem cultura, e aqui eu não preciso ficar falando, né, com retórica, né? Não é de nenhuma forma alguma um malabarismo retórico. Mas se a gente não tem cultura, a gente não tem criação. E a criação é que movimenta a economia. Sem imaginação, sem criatividade. Né? E sem contar a sensibilidade, né? Porque hoje nós precisamos cada vez mais de ações, de projetos, programas estratégicos que visem também a formação subjetiva do ser humano. Né? Porque muitos problemas de ordem social que nós temos eles estão assentados num não cuidado com a subjetividade do sujeito. E o que eu quero dizer em relação a isso? Uma pessoa que não é sensível para se emocionar com um espetáculo de teatro, que não se emociona com uma música, que não se emociona com uma pintura, com um desenho, certamente terá muitas dificuldades para se sensibilizar com outras coisas de ordem humana. Em princípio com o ser humano também, né? Então assim, essa é a minha opinião, e a minha opinião, assim, entendo que ela tem algum sentido, porque não falo sozinho desse lugar, que é o seguinte: muitos problemas de ordem social que nós temos, elas têm seu fundamento num lugar onde a arte ela não conseguiu, por diversos motivos, penetrar. Sim. A arte e a cultura como forma, né? Por isso que eu acredito na cultura. O ser humano é muito duro, né? Em si, né? Muito duro em si. Já dizia o poeta, né, o Ferreira Goulart, né? A arte existe porque a vida não basta. Isso é verdade. E essas dificuldades, né? Quanto tempo já? Tá com uns 4 meses? 5 meses? 3 meses? Meio, né? Eu tô aumentando um pouquinho mais. Uhum. E a perspectiva já para esse final de ano, tá dificuldade para gerenciar essa lista até o final do ano, para gerenciar tudo e fazer tudo perfeito. Como é que tá? E a gente está com um desafio muito grande, né? Que é pensar mesmo a organização desses eventos dentro de um formato que nós entendemos que possa possibilitar a democratização do acesso da cultura à comunidade. Então,
Isso muda um pouco a rota dos eventos, né? Nós estamos agora com o Encena, que está prestes a acontecer. Começa quando? Começa agora dia 21, né? Dia 21 de agosto e vai até o dia 30 de setembro. E com isso a gente pretende fazer com que essa ação ela consiga se expandir para outros territórios do nosso município que até então não estavam sendo contemplados. E isso exige da gente, né, toda uma articulação, uma mobilização com outras secretarias, né, e isso é uma das coisas que eu acho que é o maior avanço, né, nesse pouco tempo, foi nessa articulação com as secretarias, né, porque entenderam a importância dos serviços que nós podemos ofertar e para atender um público que também é o mesmo público de outras secretarias, né? Então é um trabalho que precisa ser articulado do ponto de vista da gestão pública do município. Então essa mudança de foco, né, de visão sobre cultura e a sua aplicação no território, ela tem exigido muito de nós, né, numa equipe que ela ainda é hoje um pouco reduzida, né, mas a gente tem com apoio, né, tanto do prefeito quanto do vice-prefeito, né, o Marcelo Antônio Neto, os secretários que têm sido assim, de fundamental importância para nós, né, como por exemplo o Jailson da administração, a Eliandra da assistência social, o Leandro da indústria e comércio, Leandro. Né, o Leandro sempre muito parceiros. Eu citei aqui esses porque são com os que a gente tem dialogado assim, diretamente. Mas, né? Todos eles, né, então? Todos eles assim, têm nos apoiado o Maquito, né, quando a gente precisa da conservação urbana para nos auxiliar. Então, assim, é uma equipe muito qualificada, né, de secretários que têm nos apoiado. E nós queremos muito, então, assim, fazer com que essa agenda de 2025 ela seja mais expansiva, ela seja mais democrática para a comunidade. Então, esse ano, o nosso desafio é encaminhar, né, esse calendário, mas é importante que a comunidade saiba de que a cultura, na sua forma mais ampla, ela não é só feita de um calendário de eventos. Não, tem muito outro curso, né? por fora. Isso, exatamente. Então, e isso é importante, né? Porque os eventos são 1/3 daquilo que o departamento, né, precisa ter, constituir. Por exemplo, nós precisamos ter programas e projetos muito bem definidos, tanto do ponto de vista da formação, do acesso, né, que nós estamos estruturando. E a dificuldade é cumprir, né, essa agenda e pensar toda uma estruturação de uma política pública, né, que são projetos de lei que vão garantir com que algumas ações elas aconteçam de fato no território, independente de gestão. Sim. Então a nossa proposta de estar aqui não é cumprir uma agenda de eventos, é pensar a cultura como um todo. Sim, o pessoal pensa somente quando você está apresentando, por exemplo, o Encena vai estar apresentando. Para acontecer o Encena, tem enorme coisas pela frente. Né? Você tem que é esse trabalho, né, da articulação dentro da própria prefeitura, com o secretariado, a interlocução com algumas instituições. Com o CAT, no Encena, no caso, né? Isso, com o CAT, com a UEMP, com o Instituto Federal. Sim. Enfim, e a gente, né, precisa muito desse apoio, dessa interlocução para que as coisas aconteçam. Então não é um trabalho muito simples quanto se pensa, né? É um trabalho que ele envolve recursos financeiros, é um trabalho, né, que precisa ser feito com muita atenção, porque há necessidade, a gente tem uma responsabilidade com a aplicação correta dos recursos. Correto. Né? O planejamento ele é de fundamental importância para que a ação ela ocorra, mas a gente precisa sair, né, só desse lugar do evento para avançar em outras frentes, né? E a gente tem projetos aí que nós vamos lançar ainda esse ano que vão para esse outro caminho, que é mesmo a implementação das políticas públicas, como por exemplo um programa que nós vamos lançar, vou dar em primeira mão para você. Pode falar? Manda. Em outubro, que é o programa Mais Cultura para as crianças, né? Então é um programa que objetiva oportunizar o acesso a todas as crianças da rede escolar, né? E a ideia, o grande objetivo deste programa é fazer com que, durante toda a sua trajetória escolar, elas tenham passado por
todas as ações, os eventos culturais que o município oferta. Então, obrigatoriamente, né, e isso vai se tornar um projeto de lei, nós queremos que uma carga horária mínima de todos os eventos oficiais do município sejam direcionados para as crianças em idade escolar, né? Porque essa é a garantia do acesso. Se não for dessa forma, eu tenho certeza de que a gente não vai conseguir avançar. Quando a gente está conversando sobre isso, né, eu sou bem velhinho já também, gente, mas na minha época de escola, passava por todas as fases, era música, era teatro, né, no Luiz Sete, era esporte, tudo, né, tinha que fazer cada um passava por uma etapa, né, dessa parte, então eu acho bem como as coisas têm que voltar um pouco ao passado para poder seguir em frente, né, porque precisamos fazer mais público de cultura, né? Precisamos ter mais essa cultura. E hoje em dia, com a tecnologia, na minha opinião, né, eu que amo tecnologia, amo mesmo, gosto, sou um cara meio fanático por tecnologia, mas mesmo assim, a gente tem que voltar um pouco a cantar, voltar um pouco a tocar, a curtir, a participar de eventos assim culturais, porque senão a gente vai perdendo as nossas origens, né? Vai perdendo aquela sensação de ser bem na sociedade. Quando a gente deixa de fazer isso, a gente fica tecnológico, a gente fica dentro de casa fechado. E se a gente não tiver um sistema municipal de cultura muito bem articulado, muito bem organizado, a gente não consegue avançar em absolutamente nada, né? Então, por isso a nossa insistência de fortalecer os eventos, mas para além disso, instituirmos projetos, né, leis municipais que possam garantir que isso aconteça na prática. Só agora, como também independente do tempo. Para frente, né? Eu acho que é mais importante. Sim. Quando você começa alguma coisa, você tem que tentar esticar o máximo possível isso para poder beneficiar outras pessoas. Da continuidade, né? Sim. E Jacarezinho tem bons exemplos disso. O próprio Encena, sim, né, que surgiu aí de uma gestão que se tornou uma política pública de cultura. Sim. Isso é lei, né? A obrigatoriedade do município fazer. É a nossa responsabilidade. Então, nós temos que assumir isso, né? E assumir com coisas novas. E a gente percebe que há bastante tempo nós não temos uma ação que seja nova, que seja oficial do município. Sim, nós estamos mantendo só aquilo que já existe, né? E eu acho que quando você vai fazendo coisas novas, tem mais público, mais gente chegando, pedindo passagem, oportunidade. Então, eu sempre falo, dá essa oportunidade porque vai agregando um pouco mais. Sim. E a cidade vai crescendo, vai sendo vista. A cidade já está crescendo, na minha opinião. Eu passei um bom tempo fora, então quando eu cheguei eu vi que a cidade cresceu. Sim, né? Cresceu bastante. Então aproveitar que a cidade está crescendo, né? E a parte cultural também tem que acompanhar esse ritmo, né? Não tenha dúvida disso, né? E até sempre costumo comentar, né? Não há desenvolvimento econômico, social, humano, político, tem que seguir junto, que não perpasse a cultura. Né? E eu percebo isso, eu falo isso também novamente, não como um malabarismo retórico, não. Sim. Não é nesse sentido, mas é porque quando nós não temos a cultura perpassando, né, todas essas dimensões, entendo eu que há uma dificuldade para que as ações e os projetos de todas essas áreas se efetivem, né? Porque tudo parte de criação. Sim. Tudo parte de sensibilidade. Tudo, absolutamente tudo, né? Então, entendo sim a cultura como um valor fundamental, né, para o desenvolvimento humano. Essa é a leitura que eu... Vou dar um breve relato, talvez dar um nosso pane criativo, né? Às vezes é uma coisa muito fácil para fazer, eu fico parado, fico, puxa, paro um pouquinho, vou tomar uma água, saio um pouquinho, dou uma olhada para a árvore, volto, acendeu a luz, vou lá, acendo no computador e faço. Porque essa parte criativa a gente tem que entender que ela é fundamental para o ser humano. Sim. Né? O desafio de você tentar resolver algo na parte criativa é complicado, você conhece muito bem isso. Mas é legal. Porque tudo parte da criação, né? Qualquer ideia, ela tem seu princípio assentado no criar, né? Parte a ideia e depois como é que eu vou desenvolver isso, né? E aí entra o processo da criação, né? E isso depois. E a cultura ela tem um papel fundamental nesse processo desse desenvolvimento dessas ideias, do desenvolvimento, né, dessa estrutura criativa, desse
produto, ou desse serviço, ou desse objeto estético que vai ser criado, né? Que vai estar disponível para a comunidade. Show de bola. Você falou do Encena, né? E agora tem o Encena, vai começar agora dia 21, né? Você pode falar o que vem de novidade? Vem algum grupo de fora? O que você está esperando para Jacarezinho, para esses dias? E depois a gente vai falar pro Feijacã, depois a gente vai falando um pouco mais. Mas fala um pouco do Encena agora. No Encena a gente tem, como eu comentei com você, uma proposta, né, que é de descentralização do festival. Sim. Bairros que nunca receberam espetáculos do Encena vão receber, né? Esse é um dos nossos grandes trunfos, e bairros que sabemos que carecem de um olhar bastante atento, né, do nosso município, e aqui por meio da cultura a gente tem procurado fazer isso. Então eu acredito que esse seja o maior trunfo do Encena esse ano, né? Sim. Acho que tudo passa por esse processo de descentralização. Nós temos espetáculos de altíssima qualidade que nós teremos aqui, né, que é a presença do Balé Teatro Guaíra, que é uma parceria nossa com o governo do estado, com a Secretaria, né, de Cultura, na figura da secretária Luciana Casagrande Pereira, que tem sido assim, uma grande parceira da nossa cidade. E também do próprio Centro Cultural do Balé Teatro Guaíra, que disponibilizou, Everaldo, assim, toda a estrutura, inclusive de iluminação. Eu imagino. Né, para que esse grande festival aconteça. Então, o que Jacarezinho verá no dia 21 e no dia 22 é um espetáculo de dimensão internacional acontecendo no nosso território. Né? Isso é de grande valor. O Encena sempre teve algo internacional, né? Sempre teve. Eu participei uma vez, não lembro o ano, vai fugir da minha memória, vai ver um grupo francês, né? Sim. O francês, eu trabalhei também nessa parte, ajudando o pessoal da cultura naquela época. Um grupo francês aí que era renomeado, né? Ganhador de prêmios, né? Sim. Passou muita gente boa, né? E o que a gente tem procurado fazer nessa edição. Ainda que com o tempo, né, eu cheguei limitado. Aqui bastante limitado, eu cheguei aqui no início de no dia 1º de maio, sim, praticamente, dia 2 de maio, tentar garantir com que o Encena mantivesse a sua qualidade, né? Então esse foi o nosso compromisso, assim. Mas pro ano que vem a gente pretende ampliar ainda mais. Mas trabalha com mais tranquilidade, você começa a planejar um pouco mais, buscar alternativas, né? E aí tem um pouco mais de tempo, né, para realizar isso. Com certeza. E quais são os bairros, né, que vão ser agraciado, né? Agraciado pelo Encena? Então, esse ano nós teremos o bairro da Comunidade da Pedreira. Nós teremos lá uma contação de história. No Marques dos Reis, né, que é um distrito... Pela primeira vez? O Marques dos Reis, a Pedreira é a primeira vez, né, que vai receber. O Marques dos Reis eu acredito que já tenha recebido em alguma edição algum espetáculo do Encena. Sim. E nós levaremos 2 espetáculos, né, lá para a comunidade esse ano. Né? Vai ser onde lá no Marques dos Reis? No Campinho e também... escola lá? Isso. E também a outra atividade na escola estadual. Sim. Né? Então são 2 espetáculos que vão para lá, e é um bairro que a gente entende que precisa nesse momento da nossa atenção. E também o bairro Ouro Grande, que é um bairro rural. Né, lá do assentamento, né? Isso é a primeira vez também? A primeira vez, né? Então, a nossa ideia é de que no curso da nossa gestão a gente consiga atender todos os bairros, né? Então, é um trabalho que a gente inicia por esses, né? A partir de alguns levantamentos que a gente fez, sondagens, demandas, e também de possibilidades técnicas, né? Porque minimamente precisa ter para alguma coisa acontecer. Então, esses são os bairros que receberão os espetáculos em cena, além da própria Praça Rua Barbosa, do CAT, né? A agenda vai estar saindo já ou já saiu? Já. Tá na rede, você manda pra mim, né? Tá anexando junto com o vídeo. Por favor, né? Toda a agenda do Encena, ela tá disponível hoje, tanto nas redes sociais da Prefeitura, nas redes sociais da Diretoria de Cultura da Prefeitura. Nós temos um Instagram também, Encena Jacarezinho, então quem quiser procurar a programação tá lá. Além das redes sociais do CAT e também da Universidade. Show de bola. Vamos falar do famoso Feijacã.
Fejacan, tá aí. Fejacan. Eu sempre falo, pessoal, vai falar do Fejacan de novo, né, Veraldo? Porque eu falo assim, eu sou um roqueiro frustrado, pode ser assim, mas eu vi nascer esse festival, né? Então, meus olhos brilham quando falo do Fejacan. Participei algumas vezes como figurante, né? Mas então, desde o início, a gente tem o relato, as dificuldades do pessoal do Jacarezinho participar do Fejacan, né? O Fejacan cresceu, eu tenho a opinião que ele extrapolou seu nível nacional, regional, quer dizer, local, regional, e aí tem o nível da régua subiu um pouco lá para cima. Mas eu sou de um tempo que o Fejacan tinha sempre alguém do Jacarezinho para motivar o pessoal a se compor, né? E passou um tempo que o Fejacan não teve mais essa participação do pessoal de Jacarezinho. Aí o pessoal desmotivou um pouco mais, porque você sabe que tudo é motivacional. Sim. Né? Eu acho o seguinte, se você não dá oportunidade para a pessoa, ela vai buscar outras alternativas para fazer e acaba deixando de fazer aquilo que o sonho dela. Às vezes é complicado assim, mas para ser mais específico, dessa forma. Fejacan, eu acho que, não sei se é esse ano, mas o ano que vem, quem sabe, tem novidades para o pessoal de Jacarezinho. O pessoal de Jacarezinho deve estar louco para escutar sobre isso. Eu gostaria que você falasse sobre o Fejacan, sua visão do Fejacan. Eu falei a minha, eu já conheço a visão do Sesc, do pessoal do Sesc. Compreendo, né, que cresceu bastante, é enorme. Brasil inteiro, gente maravilhosa, vem do todo o Brasil. Mas tem que olhar para a gente, né? Eu acho que tem que olhar um pouquinho para a gente incentivar o povo a não perder essa paixão pelo Fejacan, na minha opinião. Everaldo, eu sou um filho dessa terra. Eu sou carnavalesco, né? Sou escritor, sou pesquisador, e tenho um afeto muito grande por todas aquelas pessoas que produzem arte e cultura nessa cidade. E para mim, tudo praticamente, até mesmo a minha tese de doutorado, ela parte dessa localidade, desse território, tanto que eu amo essa cidade e amo as pessoas que estão nessa cidade. Né? Então, para mim, não é nada diferente, né, da sua visão para com a minha em relação a esse festival. Né? E não só a este festival. Sim, todos os demais, né? E um dos nossos compromissos é fazer com que nós tenhamos a participação cada vez mais efetiva da nossa comunidade local nesses festivais, nesses eventos que o próprio município faz. E é claro, né, nós temos algumas dimensões que são em parceria, que estão vinculadas ao Sesc, né, que estão no âmbito do Sesc, e que a gente teve uma conversa, inclusive, muito produtiva já. Né? Que maravilha. Então, por exemplo, no ano passado, talvez muito por conta daquilo que você comentou, da desmotivação, né? Sim. Nós tivemos apenas uma inscrição. E até o fechamento, um pouco antes do fechamento das inscrições, já tínhamos 6 desse ano. Então, acredito que o esforço que nós fizemos de divulgação, ele surtiu algum efeito prático, né? E é claro que o Fejacan, ele assumiu uma dimensão nacional. Sim. Né, de nível de composição, né, de execução. Maravilhoso, né? Eu reconheço isso. Então, assim, é um festival de uma envergadura bastante profunda, né? E que a gente precisa contribuir para que os nossos artistas cheguem também nesse nível de desenvolvimento. Sim. Né? Então, essa é uma frente. Para este ano, nós gostaríamos muito de ver os nossos artistas lá, né? E a gente, numa conversa bastante produtiva com o Sesc, né? A gente falou, ressaltou essa importância, a gente criou mecanismos de divulgação do edital, com impulsionamento, com plantão tirar dúvidas, né? Para incentivar o nosso pessoal, e a nossa esperança é de que sejam selecionados. Para o ano que vem, a nossa expectativa é de que a gente pense em diálogo com o setor musical, a possibilidade de, para além daquilo que está posto, né, dentro desse formato que já existe, quais são as outras possibilidades de a gente contemplar
outras produções musicais que não necessariamente precisam ser autorais, mas que sejam daqui, né, que esse espaço do Festival de Música possam ser, de fato, contemplados pelos nossos músicos, né? Isso é algo fundamental. Então, nós estamos trabalhando para que mais artistas do nosso município participem, sejam contemplados, e os caminhos, né, para que isso aconteça a gente vai ter que construir juntos, né? Sempre em diálogo entre o poder público, né, nesse caso representado, né, por esse departamento, e com os grandes artistas, né, que são da nossa cidade, com quem a gente quer dialogar. Então, o Fejacan sempre foi um celeiro, como diz o celeiro, né, de cantores maravilhosos, né? Eu tive a oportunidade de participar, acho que de uns 15 ou 20, não sei quanto que tá, né? Mas eu sei que sempre aquela turma que ia cantar levava o público deles, né? Então eu sinto falta disso. Eu acompanhei algumas vezes o Fejacan depois da minha volta, o pessoal participava, assim, era maravilhoso, mas faltava aquela torcida, sabe, de ver alguém, seu amigo seu cantando ali na frente, né? Uma pessoa que você considera ali, né, torcendo por você. Não era competição, mas tinha essa alegria de ter alguém seu cantando no Fejacan. Eu consegui cantar no Fejacan, sabe? É esse detalhe X da questão. Então daí todo público traz público também pro Fejacan, né? Não só público, mas que gosta de música autoral, assim, mas público de Jacarezinho. Claro. E eu acho que isso está muito condicionado à representação, né? Porque as pessoas se identificam com pessoas. Com outras pessoas, e com essas pessoas que são daqui da cidade, né? Então, esse é o nosso desafio, nossa torcida, né? E a gente ficou muito feliz de saber que houve um número aí significativo de Jacarezinho comparado ao ano passado, evidentemente. Mas, assim, a gente teve muitas inscrições, centenas de inscrições, né? Então são aí mais de 1.200 músicas, nossa, para serem avaliadas, né? Isso é muito bom. Nossa, muito bom demais. Bom, Fejacan, depois Fejacan vai ser em setembro, outubro? E vai ser em novembro. E antes disso a gente tem o Salão de Artes de Jacarezinho, né? Era outro assunto também que do ano passado no conselho foi aquela brega, e eu falei assim, não, deixar o pessoal de fora por quê, né? Eu sempre fui eu sou conselheiro de cultura, você sabe disso, né? Desde eu saí, na época que fui pra fora, depois voltei a ser conselheiro de novo, mas sempre brigando pelo pessoal daqui, né? Para dar oportunidade pro pessoal, ver formas deles participarem, né? Porque você sabe que os nossos artistas, eles têm uma certa dificuldade com tecnologia, né? Então muitos deles do ano passado ficaram sem mandaram assim, mas foto não muito bem feita, foto por eles mesmos, achavam que estava boa, mas não estava. Aí a obra que era bonita, né, não acabou sendo nem pré-selecionada. Então é esse detalhe que o ano passado eu também falei sobre isso, né, procurar uma forma de ajudar, né, o Sam pedir pra gente poder ajudar a tirar foto para eles, alguma coisa, pra eles não perder essa oportunidade de participar do Salão de Artes, né. E aí, Beraldo, são muitos pontos, né, que também se assemelham um pouco ao Fejacan na sua grande parte. Eu acho que a primeira coisa é pessoal, assim, no sentido de que a gente precisa aumentar a nossa estrutura para que a gente tenha condições de ofertar esse serviço, esse apoio para o artista. E são muitos, e de várias linguagens. Várias. Né? Que não é só das artes visuais, mas que é do próprio Fejacan, que é da música, que pode ser, de repente, alguma coisa perto em cena, né? Mas hoje a gente tem uma dificuldade de pessoas, no sentido diminutivo mesmo, a gente não tem pessoas que possam garantir um serviço de qualidade. E a gente vai estar trabalhando, né, junto à administração para que a gente possa aumentar essa estrutura, e aumentando essa estrutura, a gente consiga, quem sabe, ofertar esse apoio, que é trazer aquele artista que tem a dificuldade com a tecnologia, que tem a dificuldade com a inscrição, para que ele possa se inscrever. Esse é um ponto. O outro ponto é que, assim, da mesma forma como o Fejacan se tornou um evento de dimensão nacional, o Salão de Artes também. Aliás, ele sempre foi, né?
E existe hoje uma produção artístico-visual muito potente acontecendo no Brasil. Sim. Né? Com muita gente produzindo coisas de qualidade. E aí, uma das coisas que a gente precisa entender, e a pergunta que fica o que nós queremos do Fejacan? O que nós queremos do Salão de Artes? Uhum. O que nós queremos do Encena? Né? Então essa é uma pergunta, por exemplo, que a gente precisa pautar em conferência. Por quê? Porque isso muda, de repente, o formato. Né? Se o trabalho é de dimensão nacional, a concorrência ela é gigantesca. Né? Se ela é de dimensão local, participam efetivamente os da cidade. E o que eu proponho é de que haja um equilíbrio entre essas duas vertentes, né? E por isso que nós este ano nós lançamos o prêmio Quincaju, né? Que é um prêmio destinado exclusivamente a um artista da cidade, e este artista da cidade concorreria entre os seus pares. Entendi. Ou seja, então os artistas de Jacarezinho concorreram entre si. Né? Então foi uma possibilidade, uma reserva de vagas que a gente criou dentro do Salão de Artes para que a gente pudesse, de alguma forma, contemplá-los. Né? E aí nós temos uma outra categoria, que é a categoria da ampla concorrência, dos quais eles também concorreram, né? Se tivesse 2 de Jacarezinho que tivessem nota né, muito boa, passariam também. E o critério de seleção, né? Nós temos hoje curadores que são profissionais especializados na área, que vão olhar o trabalho. E aí a gente procurou, né, sensibilizar os jurados no sentido, olha, né, de pensar esse olhar para essa produção de Jacarezinho dentro daquilo que é possível, mas a gente sabe que quando se trata de um objeto de concurso, não tem como você ficar analisando o tempo todo o contexto e não a obra. Sim. Senão se perde. Vai embora. Vai embora. E se fosse com isso, a gente não conseguiria avançar. Mas o nosso desafio é promover esse equilíbrio, né? Entre a produção da cena local, da qualificação dessa cena local, mas também com essa amplitude que são as dimensões nacional, né? Estadual e também nacional, tanto do Fejacan quanto do Salão de Artes. Né? Então, na minha opinião, eu sei que a parte institucional é maravilhosa, mas os projetos em si, as participações, seriam incentivo Claro. para as crianças, primeiramente, e depois para os artistas locais continuarem fazendo crescer. Claro. Porque se não tem esse incentivo, a gente vai ser só vitrine para a parte nacional. E é por isso que na última consulta pública, da qual você esteve presente, nós propusemos, né, um diálogo aberto com cada setorial, para que cada setorial pudesse informar de que forma nós faríamos essa aplicação no recurso, garantindo essa conexão entre a formação cultural de base, entendendo aqui os alunos da rede municipal, quanto a própria formação desses artistas e qualificação dos artistas que hoje já produzem. Né? Então, essa ligação com a base, ela tem que ter. Sim. Senão não faz sentido a gente só fazer evento. Sim, entende? Porque fazer evento, assim, eu acho, ela tem que ter uma estrutura para criar, fomentar novos ouvintes de cultura, participantes de cultura, tanto de vários setores, né? E também contemplar nacionalmente. Aí eu vejo dessa visão. Se você não tem esse movimento embaixo aqui, não faz muito sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. E aí, por isso que eu digo que o nosso desafio é esse. Sim. Porque a gente já tem eventos estruturados de dimensão nacional. Sim. E a gente tem toda uma demanda de qualificação dos nossos artistas, que a gente quer contribuir, que a gente quer qualificar, para que eles também não fiquem só em Jacarezinho. Tem que pensar a ampliação desse horizonte para outros lugares também. Então, né? Mas eles participando desses eventos nacionais, né? Eles já vão começar a ter a noção de como que é a obra dele. Pô, minha obra tá aqui, eu tenho noção da minha obra, mas estou vendo uma obra top ali. Então você já tem uma certa visão de como que você tem que chegar, aquele ponto que você imagina que você possa chegar. Se você não participar ali dentro da sociedade, você não consegue entrar, né? Não tem que competir.
E esse é o nosso, de novo, esse é o nosso desafio, né? Fazer com que os nossos artistas sejam estimulados a produzir aqui, por isso que a criação de um prêmio exclusivo para o Jacarezinho, ele foi importante, ele continuará sendo importante. Isso deve acontecer também no Feijacã. É a nossa... Pro ano que vem. Isso, pro ano que vem, porque daí a gente vai ter que discutir isso com o SESC. Sim. É importante que as pessoas saibam de que toda a construção do festival, ela não é de uma posição unilateral nossa. Sim. Né? A gente tem uma outra instituição que a gente respeita, que tem seu posicionamento, e que a gente pretende também, né, propor. Inclusive, a gente propôs isso já, Sim. né? Mas enfim, o edital já estava preparado, a gente não teria tempo hábil para pensar isso, mas a ideia é de que pro ano que vem a gente estabeleça esse diálogo e também promova essas cotas, né? Mas para além disso, eu insisto muito na qualificação dos nossos agentes, né? Porque essas coisas elas precisam andar juntas, porque senão os nossos próprios artistas pode ser que tenham dificuldades para se apresentar em outros festivais, se apresentar em outros, né, submeter o seu trabalho para outras. Sim, porque existe um universo para além de Jacarezinho. Sim. Né? E é isso que com nossa política a gente quer articular, né, fazer com que eles tenham todo o traquejo para participar de um salão de Curitiba, Brasília, participar de um salão do Rio de Janeiro, né? Porque eu sei que os nossos artistas têm esse potencial. Sim. Né? Inclusive no Salão de Artes esse ano, nós teremos um bate-papo com os curadores que vão trazer contribuições acerca de salões, uma qualificação. Sim. Então, veja, um evento como o salão, ele não pode ser só a exposição. Não, você tem que pensar os ciclos formativos, tem que ter... Porque senão perde-se essa dimensão, né? E isso conectado lá com a criança. A gente, não sei se a gente vai conseguir esse ano por conta da demanda de trabalho, mas nossa ideia é criar o salãozinho de artes, né? Estabelecendo essa conexão com a rede, né? Enfim. É incentivar a criança a desenhar, pintar. Sim. Que nem eu falei pra você, na minha época tinha conto de poesia nos colégios, né? Fazia poesia, como é que fala? Poesia tem outra parte, né? Nas traças, alguma coisa assim, que é mais curto, né? Que fazia, e era bem interessante. Então toda a criançada participava da escola. E esse é o nosso objetivo, né? De que as nossas crianças, né? Que os nossos jovens tenham esse acesso, e tendo esse acesso, eles possam olhar para o Feijacã, possam olhar para o salão, possam olhar para o centro assim, olha, eu quero participar disso. Isso, é esse o objetivo. Eu acho que todo pessoa que ama cultura olha assim, imagina que esse é o mover das pessoas, né? de querer participar, de querer estar lá, de querer movimentar. Às vezes a gente até brigava um pouquinho no conselho sobre isso, né? Assim, tem que avisar o pessoal de Jacarezinho, tem que participar, tem que querer participar isso, porque senão vai morrendo isso, vai ficando só nacional, aí a gente não consegue ter a base, vai perdendo. E assim, se não houver conexão com as crianças, não houver conexão com as pessoas que são servidas que são assistidas pelos serviços de assistência social, se não for as instituições que estão vinculadas de alguma forma à saúde, não faz sentido só fazer evento. Não. Né? Se a gente não pensa em acesso, se a gente não pensa em informação, e se a gente não pensa, acima de qualquer coisa, na oportunidade dessas pessoas estarem nesses lugares que lhes são garantidos por direito, tá? Show de bola. Me fala uma coisa, uma novidade saiu esses dias aí, você como faz parte do Conselho de Cultura do Estado, me fala essa alegria aí de representar Jacarezinho, o norte do Paraná, nossa região aqui. Que isso foi uma grata surpresa, assim, né? Porque eu já fazia parte do Conselho do Estado, representando as 7 universidades do Estado, né? Enquanto estava na UEM. Aí um dia eu estava aqui, enfim, tocou o telefone, era a secretária, falei, James, gostaria de contar com você, né? Com a gente, representando a macro regional Nordeste do Paraná. E a macro região Nordeste, ela vai de Jacarezinho até quase Maringá. Ela perpassa Londrina. Passa Londrina. Então a gente tá falando... Moarama. Acho que o Moarama já tá na região noroeste.
mas ela vai até um pouquinho para frente ali. Jataizinho, Cambé, Rolândia. Eu acredito que seja até Apucarana. Até Apucarana. Porque o Moarama é um pouquinho mais para frente. Isso, um pouquinho mais para frente. Até Apucarana. E é uma responsabilidade gigantesca, né? Porque são muitos municípios, é um território muito grande. E eu fiquei muito contente porque vi que a Luciana, né, reconheceu o trabalho que a gente fez na universidade e agora esse trabalho que a gente assume aqui, né, no município com muita responsabilidade mesmo, né, social, política, né, a preocupação que a gente tem, que está de alguma forma muito vinculado a essa ideia da gestão que ela propõe. E eu fiquei muito feliz, né, por representar, né, a nossa região, e isso tem um peso significativo, né? Imagino. Então, participando do conselho assim, estadual de cultura vai agregar muito para nossa cidade, não só para a cidade, para a região. Claro. Bom, James, né, esse acho que foi o primeiro bate-papo que a gente teve com relação à cultura, não foi? A gente teve um bate-papo uma vez com relação ao carnaval, foi muito bom, acho que uma audiência incrível, foi uma das maiores audiências do Conexão Jacaré Digital. E esse é o objetivo do Conexão, sempre está trazendo a palavra de representantes da cultura, de pessoas, agentes culturais, pessoas que fazem cultura, né? A gente vai estar voltando a fazer pelo menos um programa por mês ou por semana, né? A gente também está com outro projeto de questão de gente que faz, para fugir um pouco da cultura, mas é o mesmo estilo, né? Gente que faz qualquer coisa para a sociedade, né? Em benefício para a sociedade. E isso é muito importante, né? O seu trabalho é muito importante, esse projeto é muito importante, porque ele oportuniza às pessoas o acesso ao conhecimento daquilo que se produz no território, né? Foi um gap que eu cheguei, analisei, vi, né, como a gente já tem algumas funções como locutor, como audiovisual, então eu falei assim, vamos fazer alguma coisa com relação a isso, para poder estar levando pessoas que fazem cultura, que o pessoal reclama muito, que ninguém sabia o trabalho deles, né, que nem faz como fazia o trabalho, era difícil mostrar o trabalho, o pessoal tem uma certa dificuldade ainda com a internet, sim, né? Sim. Porque hoje em dia um vídeo fica lá e vai para tudo, fica lá para sempre. Por exemplo, o Conexão já está com o YouTube, Instagram, Facebook. Isso é ótimo. Então a gente vai estar colocando todas as redes sociais, né, futuramente no X também. Já estou vendo como que a gente vai fazer essas transmissões. Então é diversificar, é mostrar a cultura de Jacarezinho, não só para Jacarezinho, porque a gente teve trabalho mostrado aqui, Rio Grande do Norte, viu, de pessoas falando, que legal, nem sabia que existia Jacarezinho, né? Eu nem imaginei como que chegou lá, porque não foi patrocinado, não foi nada, né? Mas a pessoa, como eu participo de vários grupos, né? Então provavelmente deve ter ido para bem longe. Então eu queria agradecer a sua presença aqui no Conexão Jacaré Digital mais uma vez, né? Suas palavras finais, né? E agradecer ao povo que está sempre curtindo o nosso programa aí. Bom, Guiz, agradecer, né, a oportunidade de a gente falar um pouquinho do nosso trabalho. É sempre muito importante comunicar isso à nossa comunidade de Jacarezinho, né? Agradecer a toda a equipe da Prefeitura Municipal, né? O nosso prefeito Marcelo Palhares, o Antônio Neto, que é o vice-prefeito, a nossa secretária Aline, secretária Eliandra, Jailton, Leandro, né? Enfim, e os demais também que nos apoiam, que nos ajudam bastante aqui no departamento, porque hoje é de fato um olhar, né, para isso, né? E a minha própria vinda para cá foi justamente esse movimento. Então agradecer a confiança dessas pessoas, agradecer a confiança também, sobretudo, da equipe, né, que hoje compõe o departamento, o Cleiton, a Bia, a outra Bia, a Manu, né, o João, que são estagiários, mas principalmente da comunidade. Você não tem noção do quanto, de quantas mensagens, né, de carinho a gente recebe da comunidade, né? Isso não tem preço, né? Não tem preço. Não tem preço. Né? Então, e é muito importante a gente se sentir apoiado pela comunidade, né? Por quê? Porque um trabalho de gestão pública de cultura, ela não se faz
da cabeça de quem está na direção. Não pode ser isso. Não. Né? Uma gestão pública de cultura é uma gestão que ela dialoga com a comunidade, seja por meio das consultas públicas, seja por meio do conselho, né? Que é a representação máxima, né, da sociedade civil, né, junto com a sociedade, com o poder executivo. Então, dialogar com a comunidade e ter esse respeito, né, e a gente procura respeitar, a gente respeita as pessoas, e receber esse respeito também é muito importante para que a gente consiga avançar, né? E o que eu tenho falado com as pessoas, né, para que nos dê um pouco de que tenha um pouco de paciência em relação, porque os desafios eles são muitos e o que a gente se compromete, quiser com o trabalho. Sim. Né? Nós somos pessoas muito comprometidas com o trabalho, então nós chegamos aqui todos os dias com a vontade de transformar a vida de alguém, né? Fazer com que um projeto ele aconteça, fazer com que um evento aconteça, de que uma criança sonhe, e de que uma pessoa idosa tenha acesso e possa sonhar mesmo, né, com essa idade. Então a gente trabalha e trabalha com muita seriedade. E eu acho que isso de alguma forma transparece pela forma com que as pessoas nos retornam, né? Então eu queria agradecer a todos os artistas, aos agentes culturais, né, a todo mundo que produz cultura, né, seja um artista, um coletivo, seja os grupos de empresários da região que tem sinalizado, que fomenta, né, que ficaram bastante contentes, né, da gente estar nessa empreitada. Então a minha gratidão à população de Jacarezinho pela confiança, né? Pra isso aqui. E obrigado. Não é nada. A gente volta a falar mais aí quando tiver mais perto do final do ano, né? Vai ter mais sobre o final do ano, as luzes, carnaval. A gente vai falar sobre carnaval também, né? Mas por enquanto o pessoal tá conhecendo um pouco mais do seu lado aqui como diretor de cultura. E agradeço a todos aí que estão ouvindo e vendo, né? E até mais. Até mais. Então, Jacaré Digital. Até mais, pessoal. Aquele abraço. Deixa o ritmo rolar, na conexão Jacaré, é aqui que eu quero estar. Viva a cultura, viva o coração, Jacarezinho no topo com nossa paixão. Conexão Jacaré Digital, ele faz o som, mexe tudo, é sensacional. Aqui tem arte, tem show e emoção, Jacarezinho brilha com nossa conexão. Conexão Jacaré Digital, ele faz o som, mexe tudo, é sensacional. Aqui tem arte, tem show e emoção, Jacarezinho brilha com nossa conexão. Conexão Jacaré Digital, vem pra cultura, a gente vai triunfar. Então solta o som, deixa o ritmo rolar, na conexão Jacaré, é aqui que eu quero estar.